Olá pessoal, como vai vocês? Meu nome é Vitor Hugo, estudante do curso de Filosofia, participante do projeto de Residência Pedagógica da Universidade Federal de Uberlândia, e preparei esse material de apoio hoje referente à matéria de Filosofia, o plano de estudo tutorado. Este plano de hoje é referente ao eixo temático Agir e Poder, da semana 4 do volume 2 de 2021, do terceiro ano de ensino médio. E o assunto de hoje é o ensino de filosofia africana, assunto bem interessante e que acredito que muitos de vocês ainda não teve contato direto com material desse tipo de filosofia africana, de filosofia negra no mundo. Bom, vamos começar pelo referencial legal que nos trouxe até aqui, que é a Lei 10.639 de 2003 e suas implicações, ou seja, as suas consequências. Bom, essa lei é muito direta, muito clara e trata da inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis de ensino, ou seja, fundamental, médio e superior, e como um tema transversal entre todas as disciplinas. E é um tema muito abrangente e negligenciado e silenciado por muitos séculos. Primeiro pelo preconceito, pela discriminação, pelo racismo, e até bem pouco tempo atrás, né, há pouco mais de 100 anos, que para a história é muito pouco tempo, eram pessoas que eram subjugadas aqui no nosso país, né, através da escravidão. Então, se fisicamente essas pessoas já sofriam isso, imagina o conhecimento que elas, ao serem escravizadas do seu continente mãe, trazidas para cá, ou nascidas nessa condição e sendo criadas sob esses aspectos extremamente severos, como o conhecimento produzido por essas pessoas foi tratado ao longo da história, né? Foi totalmente negligenciado, subordinado a outros interesses, como a gente vai ver com mais calma aqui na aula de hoje. Bom, como toda e qualquer lei, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, não é só você escrever e aprovar a lei. Essa é só a primeira etapa do desafio, né? O segundo desafio, talvez a etapa mais importante, mais difícil de se cumprir desse desafio, é a aplicação dessa lei no cotidiano, né? No nosso caso, do ensino, da educação. Um primeiro esforço que os professores de história, de sociologia e agora também nós professores de filosofia temos como um ponto de primeiro engajamento pegar esse referencial do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né, em homenagem aos Zumbi dos Palmares, para levantar questões importantes sobre conhecimentos e questões diversas sobre a cultura afro e afro-brasileira, né? E ao fazer isso, né, a gente implica, será que essas pessoas, né, as pessoas negras, não produziam nenhum tipo de conhecimento? Ao lidar com essa questão, a gente lida com o primeiro obstáculo. Só uma parte da filosofia é estudada de maneira sistemática em todos os níveis no mundo ocidental, que é a filosofia europeia e estadunidense, que é formada derivada desta, pela imigração das pessoas do continente europeu para os Estados Unidos, Canadá, principalmente, né? E ao fazer esse diagnóstico, que a gente só estuda uma parte da história da filosofia, a gente encontra o eurocentrismo, né? Que é a cultura, o povo europeu no centro de todas as questões, todas as questões subordinadas a partir dos interesses dos povos europeus, né?
Então, esse é um primeiro desafio muito basilar da nossa aula de hoje, né? Compreender que o eurocentrismo é uma crença limitante para que a gente avance no conhecimento da filosofia como maneira geral, né? No seu caráter questionador e crítico, a filosofia não pode tomar qualquer conhecimento sem antes examinar a validade dele, sem investigar a natureza daquela afirmação. Bom, a partir disso, logo num primeiro passo da história da filosofia, que é muito comum nos manuais, que é, vamos dizer assim, a certidão de nascimento da filosofia. Quando a filosofia de fato passa a ser uma área do conhecimento humano, que vocês que estão no terceiro ano com certeza já sabem, né? Através do nosso próprio canal também nós já falamos muito sobre isso aqui, que a filosofia, como é tido nos manuais de maneira generalizada, ela surgiu na Grécia Antiga, no século VII a.C., né? E a principal diferença para se fazer esse recorte histórico, geográfico que foi na Grécia, foi a característica que foi um distanciamento dos pensamentos míticos cosmogônicos do pensamento filosófico cosmológico. Os gregos teriam sido, assim, os primeiros a explicar o mundo pautado na racionalidade. Por isso é o distanciamento dos pensamentos míticos cosmogônicos, né? Uma visão de mundo baseada em crenças que não são questionáveis, para um mundo pautado, como está dizendo aqui, na racionalidade, no pensamento filosófico cosmológico. Colocar a racionalidade, né, a lógica, em primeiro plano, vamos dizer assim, né? Então, através da racionalidade, do rigor, sim, investigativo, surgido ali pelos movimentos pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente, né, nesse período de tempo, e devido a essas condições daquela época, próprias daquele momento, condições sociais, políticas, econômicas e culturais daquele momento, possibilitaram o surgimento da filosofia ali naquele lugar. Essa é uma visão generalizada nos livros didáticos de filosofia, porém não é uma versão que é consensual, ou seja, que todos aceitam ela. Bom, se a filosofia é intrínseca ao ser humano, ou seja, ela faz parte do ser humano através da sua natureza, não dá para separar a filosofia do ser humano, logo o nascimento da filosofia também é com o ser humano. Ela sempre esteve com ele, de alguma maneira, e foi se desenvolvendo também com ele. O conceito não é preso por sua posição geográfica, é preso ao ser humano e ele está por todo lugar. Por isso a filosofia nasce no ser humano, não em um lugar específico. Isso derruba completamente aquele argumento dito anteriormente, que é generalizado nos manuais de filosofia, porém ele não é aceito por todos os pesquisadores, porque agora está tendo acesso, está sendo estudado na academia, o que não era estudado antes, porque não era tido como válido, por uma questão de racismo mesmo, como a gente vai ver. Por isso, como foi dito aqui, a filosofia nasce com o ser humano. Então, a filosofia, assim como o ser humano, vai estar em todo lugar. Um filósofo brasileiro que vai explorar bastante esse assunto, vai pesquisar bastante e produzir muito conhecimento a esse respeito é o professor doutor Renato Nogueira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
que para ele a filosofia é pluriversal, não universal. O que seria isso? Pluriversal é que ela era plural, de origem diversa, múltipla. Ela tem mais de uma versão, ela não é única, não tem só uma voz. Que em contraposição, que ajuda aqui didaticamente para a gente ter uma ideia do conceito, que seria universal, que seria uma coisa única, una, de apenas uma voz, né? Não tem separação, é uma coisa só, né? E que não é o caso nesse sentido da filosofia, né? Como a gente está vendo aqui, ela vai estar por todo lugar, onde está o ser humano, e durante todo o tempo. A filosofia pode ser compreendida como a capacidade crítica de busca de justificativas num rigoroso e diversificado exercício de dois sentidos. Primeiro, não tornar válido as generalizações aparentemente construídas, né? O que quer dizer com isso? Com aquilo que é tido como verdade no senso comum. A gente não pode ter aquilo sem antes investigar e examinar se ele é totalmente ou pelo menos parcialmente verdade. Num segundo sentido, investigar se o que é tido como certeza para o senso comum tem alguma base racional e lógica, que seria basicamente a aplicação do método filosófico sobre aquilo, para poder entender do que se trata, né? Que também, antes de julgar, antes de ter qualquer avaliação sobre qualquer coisa, é preciso entender. A filosofia não se prende a ideias sem examiná-las, mesmo que as consequências disso sejam identificar e lidar com as contradições de nosso próprio jeito de pensar. Ou seja, mesmo uma versão que é repetida muitas vezes, ela pode ser questionada se tiver um fundamento racional, lógico ali, né? E fazendo isso, a gente tem que, ao analisar a certidão de nascimento da filosofia, tem-se explícito o eurocentrismo, como eu tinha dito anteriormente, que é ter a Europa no centro de tudo, né? Não geograficamente, claro, não que os europeus acreditam que todos os outros continentes de alguma maneira está interligada na Europa, a Europa está no centro do planeta Terra, não. Mas os interesses daqueles povos situados ali naquele continente, o continente europeu, o interesse de todos os outros povos do mundo, de todos os outros continentes estão subordinados ao interesse daqueles povos. Questionar, reconhecer e lidar com problemas é uma atitude recorrente própria da filosofia como um todo, vista na história da filosofia muitas vezes, né? Vocês têm fartos exemplos disso, como por exemplo no período do Iluminismo. Logo, reconhecer e lidar com o eurocentrismo na filosofia traz à tona o enfrentamento necessário ao racismo epistêmico. E do que se trata, né, essa expressão, racismo epistêmico? E uma boa forma de entender o que é esse termo, racismo epistêmico, é fatorar esse termo, separar para ver exatamente o que significa uma palavra e a outra, e ver o que dá da soma dessas duas palavras, né? Qual é o produto que dá disso? Como vocês devem ter tido contato em algum momento da vida de vocês, racismo, só para reforçar e não ter nenhuma dúvida, né? É a teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, etnias. Doutrina que fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior, de dominar outras. Essa é a definição encontrada no dicionário Michaelis, da língua portuguesa, tido como um dos melhores, né? Um dos mais usados também em todos os níveis de educação. E o que é epistêmico, né? Já uma palavra um pouco mais difícil.
derivado de epistemologia, área da filosofia que estuda o conhecimento humano, sua origem, gênese, etapas, limites e possibilidades. E assim, nós temos que racismo epistêmico é a discriminação étnica ou racial relacionada a culturas e povos que seriam, em tese, incapazes de pensar, de produzir conhecimento. Ou seja, é você invalidar, ter como que não tem nenhuma validade filosófica de conhecimento, qualquer conhecimento advindo de determinado povo, de determinada etnia, de pessoas de determinada cor de pele. Né? É uma crença limitante que, inclusive, nos impede de avançar, de conhecer várias questões da ciência e da filosofia por conta disso, né? Que nós temos uma visão de mundo e não conseguimos ouvir outra, por puro racismo, de qualquer natureza que ele seja. E por que reconhecer e enfrentar o racismo epistêmico? Estudar apenas a filosofia considerada oficial legitima o eurocentrismo. Quer dizer que você valida, que você concorda, que você acha que a única versão válida que corresponde à verdadeira é a versão eurocêntrica. O racismo epistêmico reflete a colonização e a escravização, práticas que utilizam, a força física para dominar outros povos. Agora, não mais pela força física, mas pela força do seu conhecimento acumulado, os povos europeus querem validar que a sua versão do conhecimento produzido é a única válida, que só eles podem produzir um conhecimento que seja verdadeiro, cientificamente comprovado. Né? E isso limita o conhecimento do ser humano como um todo. A falsa separação entre civilizados, capazes de produzir conhecimento e ciência, né? Os povos europeus, daí o eurocentrismo citado aqui muitas vezes, e os bárbaros, que são inferiores, incapazes de produzir conhecimentos e reféns da natureza, né? Das suas pulsões naturais. O que é uma inverdade total, né? Por exemplo, os povos ameríndios, né? Os nossos povos indígenas, eles já estavam aqui, sobreviviam sobre um determinado arranjo social e seguindo determinadas regras sociais e crenças e mitologias que eram deles. Elas não podem ser tidas como inferiores ao dos povos europeus que chegaram aqui naquela época, por exemplo, como muitas vezes é tido. E também é uma oportunidade de resgatar a nossa identidade, nossa riqueza filosófica e cultural, pensando na cultura brasileira, né, que é fortemente influenciada pela cultura, pela filosofia e o conhecimento produzido no continente africano. E também estudar o que até hoje não foi estudado por uma questão de discriminação pode nos propiciar encontrar respostas novas aos nossos problemas e questões atuais. Né? Quem sabe ali pode estar o X da nossa questão. Bom, aqui eu já vou pular direto para a questão 2, porque a questão 1 do plano de estudo tutorado, aqui nesse assunto, é uma questão discursiva. E pelo que a gente conversou aqui hoje na nossa aula, vocês vão ter muito subsídio para responder facilmente as questões ali levantadas. Então vamos à questão 2. Ela foi retirada do Enem e é sobre a lei que nós lidamos, que nós conversamos lá no início do nosso vídeo. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro, nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir, no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira, porque, letra A, legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. Letra B, divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. Letra C, reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. D, garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. E, impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual é a resposta? A resposta certa é a letra E, porque impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Como a gente viu, né? A sociedade brasileira, a cultura brasileira é formada basicamente pela cultura europeia, pela cultura tradicional dos ameríndios, dos indígenas que sempre viveram aqui no nosso país, e pelo povo negro que foi trazido escravizado para cá. Então, reconhecer essa pluralidade na cultura, na constituição do nosso país e também na filosofia, conhecer, né, saber reconhecer a filosofia, o conhecimento produzido por esses povos que foram trazidos para cá ou por aqui habitavam, não só pelo povo europeu, é fundamental para a gente conhecer a nós mesmos enquanto povo. Também, como é um tema que é pouco abordado ainda nas escolas, nas faculdades, de uma maneira geral, gostaria também de trazer uma contribuição, assim, de trazer imagem, como a gente tem a imagem, né, dos bustos, né, reconstituir de Platão, Aristóteles, Sócrates, também trazer a contribuição dos pensadores negros, não necessariamente africanos, que contribuem para a filosofia mundial, né, em específico, que é o que nós estamos tratando aqui. O primeiro deles é o Frantz Fanon, que nasceu na Martinica, nas Antilhas Francesas, na América Central, pertinho daqui da gente. Foi psiquiatra e filósofo. Ele contribuiu muito nessas áreas. E suas obras principais são Peles Negras, Máscaras Brancas, Condenados da Terra, Alienação e Liberdade e Sociologia de uma Revolução. Outro filósofo, esse contemporâneo nosso, ainda está vivo, é o Achille Mbembe, nascido no Camarões, no continente africano. É filósofo e professor universitário. Já atuou em diversas universidades nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente e no continente africano. As suas principais obras são A Crítica da Razão Negra, Necropolítica e Políticas da Inimizade. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito, né, de dois filósofos brasileiros que contribuíram muito também para que eu pudesse subsidiar, né, com o material deles a aula que estou fazendo hoje aqui nesse vídeo. O primeiro deles é a professora doutora Sueli Carneiro, que ainda está viva, né, contemporânea. O professor Renato também, que eu já tinha citado, né, também é contemporânea, está vivo, graças a Deus. Bom, a professora Sueli Carneiro
É nascida na cidade de São Paulo, doutora em filosofia pela USP, fundadora do GELE10, Instituto da Mulher Negra. As suas principais obras são A Construção do Outro como Não Ser como Fundamento do Ser, Mulher Negra, Política Governamental e a Mulher, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, Escritos de uma Vida. E o segundo, para fechar, é o professor Dr. Renato Nogueira, nascido na cidade do Rio de Janeiro, é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor universitário na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador e escritor. As suas principais obras são O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, Mulheres e Deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual, e Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Queria deixar como contribuição, e que também são links que estão no pet de vocês, nesse assunto de hoje, que é o ensino de filosofia da África. Um vídeo curtinho da professora Sueli Carneiro sobre ciência e racismo, que ela toca justamente no tema que a gente tocou aqui hoje, que é central na nossa aula, que é o racismo epistêmico, e a entrevista também com o professor Renato Nogueira, que ele aborda a filosofia africana, racismo epistêmico e o ensino de filosofia. Vou pedir vocês que vocês nos acompanhem, nos sigam, as postagens no Instagram, @easyfilo, nós postamos vários conteúdos lá, e aqui nesse canal do YouTube, RP Filosofia UFO. Obrigado e até a próxima, pessoal.